Maneabilidade de mangueira. É o conjunto de técnicas desprendidas para que eu possa estar utilizando uma mangueira ou um conjunto de mangueiras de incêndio no momento do combate ou mesmo em treinamentos. Ao falar sobre esse conjunto de técnicas, conhecido como maneabilidade, que simplesmente é a forma como eu irei manusear as minhas mangueiras de incêndio, para falar sobre isso eu preciso primeiro falar sobre as formas de acondicionar mangueiras. Temos várias formas e eu vou falar aqui um pouco de 3 formas mais comuns de acondicionar essas mangueiras. A primeira forma é a forma aduchada, onde a mangueira fica enrolada de forma com que suas conexões fiquem do lado externo. Mais ou menos a figura está mostrando, mas é mais ou menos dessa forma. Eu terei fácil o acesso às duas conexões. Para empregar uma manobra de desenrolar essa mangueira para uso, existem duas formas que vários profissionais e vários instrutores aplicam mais comumente, que seria a primeira forma, estando a mangueira aduchada, eu faria uma forma de pinça para pegar as conexões em cima e com os demais dedos eu vou segurar a parte de baixo e vou fazer um lançamento. Lembrando, as conexões voltadas para frente, em forma de pinça, eu lanço a mangueira. Outra forma que usam é justamente ao contrário, as conexões estarão direcionadas para o operador. A mangueira de baixo, eu levo o conjunto de mangueira ao solo. A parte de baixo eu irei colocar o meu pé um pouco depois dessa conexão para evitar danos na empatação do engate rápido, conhecido como junta estorce. E aí na parte de cima eu irei fazer uma força, eu darei um tranco para que essa mangueira se desenrole. A segunda forma é a forma de aspiral. Como vocês podem ver na imagem, a mangueira estará enrolada de forma que uma das conexões estará no centro e a outra conexão do lado de fora. Desta forma, só que com um volume maior, é lógico. Duas formas para eu estar desenrolando essa mangueira para uso. Uma delas, eu vou lançar de forma similar com o que eu falei da forma aduchada, eu irei lançar essa mangueira. Um ponto negativo para esse lançamento. Essa conexão que está no centro, ao completar o processo de desenrolar, de desembaraçar essa mangueira, essa conexão pode sofrer um impacto no solo, podendo gerar um dano que possa dificultar a conexão. Se vocês observarem, uma das partes das paredes dessa conexão é um pouco mais fina que as demais, então eu posso ter aqui um dano um pouco amassado que dificulte essa conexão, seja com outras mangueiras ou seja com o terminal com o esguicho. A segunda forma seria também conectar a extremidade de fora direto na boca do hidrante, de um divisor ou de outra mangueira, e na parte de dentro eu sacar ela e conectar onde eu preciso utilizar e puxar. No entanto, ao fazer isso, a mangueira ficará um pouco enrolada. Então eu terei dificuldade para que a pressão da água chegue até o ponto de vazão, para que chegue até o ponto de combate. Toda vez que falamos de técnicas, há pessoas que dizem a técnica X é a certa, a técnica X é a errada, porém devemos observar. Quando falamos em prevenção e combate a incêndio, no Brasil temos várias corporações, temos várias instituições de ensino, temos vários profissionais habilitados como instrutores, e esses profissionais, essas escolas, essas entidades absorvem técnicas diferentes ao redor desse nosso país e muitos trazem técnicas de outros países. Então eu tenho que ver o que é mais conveniente para aquele momento. Eu devo ser conhecedor de mais de uma técnica para que eu esteja fazendo um uso bem feito desse e de qualquer outro dispositivo. Então, conciliar técnica e tática é primordial para o desempenho das minhas atividades, seja como profissional de prevenção, simplesmente, seja como profissional de combate, um profissional que elabora documentos, projetos. Quando a gente fala de assuntos relacionados a
combate a incêndio, segurança do trabalho, atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, eu devo ter isso em mente. Eu devo conhecer protocolos, legislação, para que eu possa desenvolver da melhor forma as técnicas relacionadas à atividade que eu irei desempenhar. A terceira forma que devemos ter atenção para o uso de mangueira seria a forma em Z ou em zigue-zague. Se vocês observarem na imagem, a mangueira estará de forma que eu terei voltas nela, que me permitirá que ela fique um pouco mais esticada. Ela não terá um volume arredondado, ela terá um volume um pouco mais longo. Tem caixas de hidrantes que eu tenho na estrutura um filete que permite que eu vou colocar a mangueira em zigue-zague ou em Z, da forma que prefira chamar. Ela vai ficar nessa forma e uma das conexões ficará mais próximo da boca do hidrante. Lembrando que, independente das formas que eu escolha para acondicionar a mangueira na planta que eu trabalho, na planta que eu presto serviço, eu devo ter atenção com o seguinte detalhe: eu não posso de forma alguma manter a mangueira conectada ao hidrante. E eu tenho vários empecilhos. Tem a questão das manutenções, inspeções. Eu posso, com o tempo, ter essa mangueira aqui um nível de ressecamento que ela vai ficar, de certa forma, colada à mangueira da boca do meu registro. Isso não é legal. Observando também, eu tenho as mangueiras da minha edificação em uma necessidade de combate. O bombeiro, o corpo de bombeiro militar do meu estado, ao entrar para fazer uma intervenção, se a minha equipe de brigada de incêndio treinada, e lembrando que também a mangueira de incêndio ela é destinada ao combate a incêndio. Então eu preciso de equipamentos de proteção específico para estar fazendo o uso desse dispositivo com segurança. Eu preciso de um conjunto de proteção para o meu corpo e muitas vezes também o conjunto de proteção respiratória. Lembrando que o incêndio ele produz fumaça, que ela é tóxica, eu tenho calor envolvido, então a proteção respiratória ela é primordial. Não basta ser conhecedor de técnicas de uso de mangueira que eu estou habilitado para fazer o uso dela em um combate a incêndio se eu não tiver equipamento para estar naquele ambiente. Então vamos lá, voltando à forma de acondicionamento em Z ou zigue-zague. Algumas das caixas de incêndio permitem que a minha mangueira fique dessa forma acondicionada. Ela vai estar com as duas extremidades soltas. Na hora que eu precisar utilizá-la, essa haste que eu citei mais cedo, no começo dessa explicação, ela é móvel. Quando eu puxar a minha mangueira, ela vai se desprendendo. É como se houvesse uma espécie de trilho. A mangueira irá se desprender, ficando assim fácil o meu uso. No entanto, se eu não tenho essa mangueira acondicionada na caixa de hidrante assim, eu tenho ela acondicionada dessa forma para que facilite a manobra de transporte. Eu estarei com ela provavelmente com alguma fixação para que ela não se desfaça esse zigue-zague facilmente. Então eu tenho que lembrar que desatar um nó, desprender uma fita para que eu livre essa mangueira. E aí da mesma forma, ela estará livre, uma das extremidades eu conecto onde for necessário, como eu falei anteriormente também, em um divisor, em uma extremidade de outra mangueira ou diretamente no hidrante e a outra extremidade também da mesma forma, onde eu necessitar conectar, seja diretamente no esguicho ou outro desses dispositivos que eu citei. Vamos ressaltar técnicas diferentes, aprendizados diferentes, então conciliem técnica com tática. Observem a melhor forma de uso para a sua equipe, para a sua planta, para a sua edificação e treine seu pessoal que estará envolvido nessa operação, nas manobras com esse dispositivo, a usá-los, dessas diferentes formas. Não se prenda a uma só técnica. Da mesma forma que eu falo do uso da mangueira, as manobras que eu irei empregar na linha de combate também são diferentes. Vou colocar duas imagens para você. Eu tenho uma das imagens, os dois operadores, podem ser mais de dois também, sem problema nenhum, operando a mangueira estando do mesmo lado. E eu tenho nessa outra imagem os dois operadores de mangueira em lados opostos. Cada técnica também tem seus pontos positivos, negativos, prós e contras. Escuto muitas falas, um profissional que usa uma das técnicas condenando outra e vice-versa. Repito,
Observem as conveniências, a melhor forma. Estude por que aquela técnica foi desenvolvida daquela forma. Existem manuais, e aí eu vou citar o exemplo do estado onde eu moro, o Distrito Federal. O Corpo de Bombeiro Militar, em um dos seus manuais de combate a incêndio, ele emprega essa técnica tendo os operadores de lados opostos. Independente do estado que eu trabalhe, do estado que eu esteja fazendo uma formação, que eu tenho formação de estados diferentes, observem o que o bombeiro, o que a legislação vem te dizendo. Porque sabemos que em visitas dessas corporações, desses órgãos fiscalizadores, eles podem sim lhe cobrar o emprego de técnicas na hora de uma demonstração técnica. E aí eles pedem que você demonstre conforme eles orientam. Leve isso em consideração. Como eu falei, técnicas diferentes. Espero que vocês passem a partir de agora observar essas diferenças, treinem as diferentes formas do uso de mangueira, treinem as diferentes formas de acondicionamento. Ambas são extremamente eficientes, são eficazes. Vale lembrar que eu preciso observar o cenário e a técnica a ser desprendida. Se você assistiu o vídeo até aqui, agradeço. Curta, se inscreva, comente, compartilhe e até a próxima.